Você já teve certeza absoluta de algo, mas alguém te convenceu do contrário até você duvidar da própria sanidade? Já sentiu que estava perdendo a noção da realidade, se perguntando: será que sou eu que estou exagerando? Se sim, você pode ter sido vítima de uma das manipulações mais cruéis que existem, o gaslighting. Mas aqui está na verdade que quase ninguém fala. Isso não acontece porque você é fraca, ingênua ou emocional demais. Isso acontece porque existe uma estratégia calculada para fazer você duvidar de si mesma. E hoje eu vou te revelar exatamente como o narcisista ou a narcisista te manipula e, mais importante, como destruir esse jogo psicológico antes que ele destrua você. No final deste vídeo, você vai enxergar cada tática oculta que te mantinha presa, e quando isso acontecer, ele nunca mais terá controle sobre você. Manipulação. 1. Ele reescreve a realidade. O narcisista domina a arte de distorcer os fatos. Ele não apenas mente, ele reescreve a realidade na sua frente, negando eventos, minimizando palavras, ou até mesmo afirmando que algo nunca aconteceu. Se você diz que ele foi rude, ele retruca: eu nunca disse isso, você está inventando. E quando você tenta argumentar, ele insiste tanto na versão dele que você começa a duvidar da própria memória. O objetivo? Destruir sua confiança na sua percepção, para que a única verdade que reste seja a dele. Com o tempo, você se pega questionando: será que eu realmente ouvi isso? Será que estou exagerando? Esse tipo de manipulação não acontece de uma vez. É um processo lento, sutil, que mina sua segurança pouco a pouco. No início, parece apenas um mal-entendido aqui e ali, mas conforme as situações se repetem, a dúvida se instala e você se sente cada vez mais confusa. O narcisista conta com isso. Ele sabe que, se conseguir fazer você duvidar da própria percepção, poderá controlar a narrativa e, consequentemente, controlar você. É um jogo de poder psicológico onde a verdade não importa. O que importa é o que ele consegue te fazer acreditar. Então, como se proteger? Nunca entre na discussão tentando provar que está certa. O narcisista não está interessado na verdade. Ele está interessado no controle. Em vez disso, registre os fatos. Anote conversas importantes, guarde mensagens e, se possível, compartilhe com alguém de confiança. Um diário pode ser uma ferramenta poderosa para manter o senso de realidade intacto. Sempre que a dúvida surgir, releia o que você escreveu e confie na sua percepção. Se alguém constantemente faz você questionar a própria sanidade, isso não é normal, nem saudável. Você não está imaginando coisas. A confusão que sente não é um erro da sua mente, é um efeito da manipulação que está sendo aplicada. E a melhor forma de quebrar esse ciclo é se apegar aos fatos, fortalecer sua confiança interna e não permitir que ninguém defina a sua realidade por você. Manipulação 2. Ele usa sua emoção contra você. O narcisista não apenas manipula a sua percepção, mas também usa suas emoções como arma contra você. Se você chora, ele diz que você é sensível demais. Se você se defende, ele afirma que você está louca ou paranoica. Ele nunca reconhece a dor que causa, apenas a inverte para que você se sinta culpada por reagir. A intenção é clara: fazer você duvidar dos próprios sentimentos até o ponto em que passa a se questionar antes mesmo de expressar qualquer emoção. Afinal, se toda vez que você se impõe à reação dele é invalidar suas emoções, em algum momento você começa a acreditar que está errada por sentir. Com o tempo, essa manipulação cria um ciclo perigoso. Você passa a andar pisando em ovos, tentando controlar cada palavra e cada reação para evitar ser rotulada como exagerada. Se sente insegura, como se qualquer demonstração de emoção fosse um erro.
A raiva, a tristeza, a frustração, tudo parece errado quando você está lidando com ele. E é exatamente isso que ele quer. Quando você começa a duvidar da própria sensibilidade, ele tem o controle total sobre suas reações. Você já não confia em si mesma para discernir o que é legítimo do que é exagero. E isso abre espaço para ele continuar te manipulando. Então, como quebrar essa armadilha? A primeira coisa a entender é que emoção não é erro. Se você sente, é porque algo aconteceu para gerar esse sentimento. Pergunte-se: se outra pessoa passasse por isso, eu diria que ela está exagerando. Muitas vezes, conseguimos enxergar a verdade mais facilmente quando tiramos o foco de nós mesmas. Além disso, busque apoio de pessoas que validem suas emoções e te ajudem a recuperar a confiança nos seus sentimentos. A dúvida que o narcisista implanta em você pode ser desfeita quando você se cerca de quem te escuta de verdade. Se alguém constantemente diz que você está exagerando, que sua dor não tem fundamento ou que sua raiva não tem motivo, isso é um alerta. Pessoas saudáveis acolhem os sentimentos umas das outras, não os usam como munição para manipular. Suas emoções não são fraqueza, são um reflexo do que está acontecendo ao seu redor, e ninguém tem o direito de te convencer do contrário. Manipulação 3. Ele faz você duvidar da sua memória. O narcisista sabe que se conseguir confundir a sua memória, pode controlar sua percepção da realidade. Ele diz frases como: "Tem certeza? Acho que você está confundindo." Ou "Isso nunca aconteceu. Você deve estar imaginando coisas." No início, você resiste, tenta se lembrar com precisão, mas conforme ele repete esse comportamento, a dúvida começa a se instalar. A cada nova situação distorcida, a insegurança aumenta. E um dia você se pega perguntando: será que eu realmente lembro certo? Ou será que estou errada? Essa confusão não acontece por acaso. Ele quer que você confie mais na palavra dele do que na sua própria memória. O grande perigo dessa manipulação é que depois de um tempo, você pode perder completamente a confiança em si mesma. Você passa a depender dele para interpretar os fatos como se sua mente não fosse confiável. Isso te coloca em uma posição de vulnerabilidade total. Afinal, se você não pode confiar na própria memória, como pode confiar nos próprios sentimentos, decisões ou até mesmo na sua percepção da vida? O narcisista joga exatamente com isso. Ele cria essa dúvida porque sabe que quanto mais frágil for a sua segurança interna, mais fácil será te controlar. Então, como se proteger desse tipo de manipulação? O primeiro passo é registrar os acontecimentos. Tenha um diário, salve mensagens, anote datas e detalhes importantes. Se possível, compartilhe essas lembranças com alguém de confiança, alguém que possa te lembrar do que realmente aconteceu quando a dúvida surgir. E sempre que ele tentar distorcer um fato, resista à tentação de argumentar. Você não precisa convencê-lo da verdade. Você precisa convencer a si mesma. Se alguém constantemente faz você duvidar da própria memória, isso é um sinal claro de manipulação. A sua mente não está falhando. O que está acontecendo é um ataque à sua percepção. Quanto mais você confiar no que sente e no que viveu, menos poder ele terá sobre você. A realidade não depende da aprovação dele. Você sabe o que viveu, e isso basta. Manipulação 4. Ele te isola de outras perspectivas. O narcisista sabe que outras pessoas podem enxergar a manipulação que ele exerce sobre você. Por isso, ele faz de tudo para te isolar. Ele começa plantando sementes de desconfiança. Diz que seus amigos não gostam de você, que sua família te julga ou que ninguém realmente entende o que vocês têm. Aos poucos, ele cria um cenário onde ele parece ser a única pessoa no mundo que te apoia.
E quando você tenta se abrir com alguém, ele reage com raiva, acusa você de traição ou se faz de vítima. O resultado? Você passa a evitar conversar sobre ele com os outros, sem perceber que está caindo exatamente na armadilha que ele planejou. Com o tempo, esse isolamento faz você perder referências externas. Você não tem mais com quem confirmar se o que sente é válido, se o que está vivendo é normal. Sem perceber, você começa a aceitar a versão dele das coisas, porque não há mais ninguém para te mostrar o contrário. Isso não acontece de um dia para o outro, mas quando você percebe, já está distante de quem realmente se importa com você. E o pior, se sente culpada por isso. O narcisista convence você de que o afastamento foi sua escolha, quando na verdade foi ele quem te empurrou para esse lugar de solidão. Então, como quebrar esse ciclo? A primeira coisa é perceber que qualquer relação que te isola das pessoas que você ama é perigosa. Relacionamentos saudáveis te aproximam de quem faz bem para você, não o contrário. Se você sente medo ou culpa ao contar algo para um amigo ou familiar, pare e se pergunte: por que eu estou com medo? Quem me fez acreditar que eu não posso confiar nessas pessoas? Muitas vezes a resposta será: o próprio narcisista. O próximo passo é recuperar esses laços, por menores que sejam. Uma mensagem, um reencontro, uma conversa sincera, tudo isso pode ser o começo da sua libertação. Se alguém tenta te convencer de que só ele está do seu lado, que o mundo inteiro está contra você, pare e analise. Será que todos ao seu redor realmente mudaram? Ou foi essa pessoa que te fez enxergar tudo de forma distorcida? O isolamento não é amor, é uma forma de controle. Você não precisa aceitar essa prisão invisível. Se conectar com outras pessoas é um dos primeiros passos para retomar sua força e recuperar sua liberdade. Manipulação 5. Ele se faz de vítima para inverter a culpa. O narcisista nunca admite seus erros. Quando confrontado, ele não assume a responsabilidade. Em vez disso, se faz de vítima. Ele chora, se diz injustiçado, afirma que está sendo atacado sem motivo. Se você aponta algo que ele fez, ele vira o jogo. Eu só fiz isso porque você me provocou. Ou, você sempre me culpa por tudo, mas nunca vê o que eu passo. No final, o problema nunca é ele, é sempre você. Ele consegue inverter a situação de tal forma que, ao invés de se sentir no direito de cobrar um comportamento melhor, você se sente culpada por tê-lo questionado. Essa inversão de culpa é uma das táticas mais desorientadoras da manipulação narcisista. Você entra na conversa com a intenção de esclarecer algo e sai se desculpando por algo que nem fez. Se sente confusa, frustrada e começa a duvidar da própria percepção. Afinal, será que você foi dura demais? Será que não deveria ter falado nada? Esse é o efeito que ele quer causar, fazer você duvidar do próprio julgamento e se sentir culpada por esperar respeito. Assim, na próxima vez, você pensa 2 vezes antes de confrontá-lo, e ele continua se safando. Como escapar dessa armadilha? Primeiro, reconhecendo o padrão. Sempre que ele se coloca no papel de vítima, pare e reflita. Ele realmente está sendo injustiçado ou só está desviando a culpa? Segundo, não caia no jogo emocional. O narcisista conta com sua empatia para inverter as coisas. Então, em vez de se explicar ou pedir desculpas, mantenha o foco no comportamento dele. Pergunte diretamente: se você se importa comigo, por que minhas emoções não importam? Isso o coloca contra a parede, porque o força a encarar a falta de empatia que ele tenta esconder. Se alguém nunca assume seus erros, se sempre se coloca como vítima e te faz sentir culpada por tentar se defender, isso não é normal. Relacionamentos saudáveis têm espaço para diálogo e responsabilidade. Não aceite menos do que isso.
Se alguém se recusa a admitir os próprios erros, talvez seja porque sabe que, se fizer isso, perderá o poder sobre você. Não caia nesse jogo. Você tem o direito de ser ouvida e sua dor não precisa de justificativa. Manipulação 6. Ele usa o tempo contra você. O narcisista nunca muda, mas sempre promete que vai mudar. Ele jura que as coisas serão diferentes, diz que aprendeu a lição, promete que nunca mais vai repetir aquele comportamento. Mas na prática, tudo continua igual. O ciclo se repete. Ele age mal, você se magoa, ele pede desculpas, promete melhorar e depois tudo volta a ser como era antes. O tempo passa e você fica presa nessa ilusão, esperando o momento em que finalmente ele cumprirá o que prometeu. Só que esse momento nunca chega. O que chega, na verdade, é o cansaço, a exaustão emocional de quem vive esperando algo que nunca vem. E quando você tenta cobrar mudanças reais, ele te faz sentir errada por isso. Nossa, mas você não me dá tempo. Swinga. Você quer que tudo mude da noite para o dia? Logue. Se você não acredita em mim, por que ainda está aqui? No fim, o problema não é mais a falta de mudança dele, e sim a sua impaciência. A manipulação funciona porque ele inverte o foco. Em vez de olhar para o que ele não faz, você começa a olhar para si mesma e se perguntar se não está sendo exigente demais. E assim, ele ganha tempo para continuar te enganando. Então, como quebrar esse padrão? Simples. Pare de acreditar em palavras e comece a observar ações. Promessas não significam nada se não forem seguidas de atitudes concretas. Se alguém diz que vai mudar, mas faz exatamente as mesmas coisas, isso já é uma resposta. Em vez de perguntar, será que um dia ele vai mudar? Zrenia pergunte, o que os fatos estão me mostrando? Isso tira você da ilusão e te coloca no controle. Quanto tempo mais você está disposta a perder esperando pelo impossível? Se alguém usa o tempo como uma desculpa para continuar te magoando, essa pessoa não merece mais tempo nenhum da sua vida. A verdade é dura, mas libertadora. Quem realmente quer mudar, muda. Quem só quer te manter presa, promete. E você não precisa viver nessa espera eterna. O tempo que você tem é valioso demais para ser desperdiçado com quem nunca entrega o que promete. Manipulação 7. Ele faz você sentir que depende dele. O narcisista quer que você acredite que não pode viver sem ele. Ele repete que ninguém mais vai te entender, que você nunca encontrará alguém que te aceite como ele aceita. Ele planta o medo da solidão e da rejeição, te convencendo de que, sem ele, você não será forte o suficiente para seguir em frente. A intenção é clara: minar sua confiança e criar uma dependência emocional. Com o tempo, você começa a duvidar da própria capacidade e a ideia de sair dessa relação parece assustadora. Você não sabe mais quem é sem ele. E isso é exatamente o que ele queria. Essa manipulação é cruel porque ataca a sua autoestima no ponto mais vulnerável. Ele não precisa te prender fisicamente porque já te prendeu mentalmente. Se em algum momento você pensa em ir embora, a voz dele ecoa na sua mente. Você não vai conseguir. Ninguém mais vai te querer. Você vai se arrepender. Esse medo de não ser suficiente, de não ser capaz de recomeçar, faz você hesitar. E cada vez que você hesita, ele ganha mais controle. Quanto mais tempo você fica, mais difícil parece sair. E é assim que ele mantém você exatamente onde quer. Mas aqui está a verdade. Você não precisa dele. Você nunca precisou. Antes de conhecê-lo, você tinha uma vida, sonhos, vontades. Tudo o que ele fez foi convencer você do contrário. Para quebrar essa manipulação, comece recuperando sua autonomia. Faça pequenas coisas por conta própria. Tome decisões sem consultá-lo. Reconecte-se com o que te faz bem.
Quanto mais você se fortalece, mais percebe que essa dependência foi construída por ele e não por você. E se foi criada, também pode ser destruída. Se alguém te faz sentir pequena para que precise dele, isso não é amor, é controle. Você nasceu para ser livre, para escolher quem faz parte da sua vida, e não para ser refém de alguém que suga sua energia. O narcisista quer que você acredite que sem ele você é fraca, mas a verdade é que sem ele você é mais forte do que nunca. Manipulação 8. Ele faz você acreditar que não tem valor. O narcisista destrói a autoestima de forma silenciosa, minando sua confiança com críticas sutis e constantes. No começo, são comentários pequenos, disfarçados de brincadeira. Nossa, você é muito sensível. Ou você nunca acerta, né? Mas, com o tempo, essas frases se tornam mais diretas e cruéis. Ele te compara com outras pessoas, faz você se sentir insuficiente e invalida suas conquistas. Aos poucos, você começa a internalizar essas falas e acreditar que realmente não é boa o bastante. A dúvida se instala. Será que eu sou fraca? Será que sou difícil de amar? Essa é a armadilha perfeita, porque quando você se sente sem valor, para de questionar o tratamento que recebe. Esse processo é tão destrutivo que muitas vezes você nem percebe que está sendo manipulada. Você começa a se criticar antes mesmo que ele o faça, se cobrando exageradamente e se sentindo inferior. Isso é resultado de uma manipulação psicológica bem planejada. O narcisista quer que você se veja como alguém sem importância, porque pessoas que se sentem sem valor não exigem respeito. Ele se alimenta dessa sua insegurança e usa isso para manter o controle. E o pior, mesmo quando ele te elogia, não é para te fortalecer, é para te manter oscilando entre momentos de validação e rebaixamento, te deixando emocionalmente dependente. Então, como recuperar sua autoestima? Primeiro, pare de absorver as palavras dele como verdades absolutas. Comece a se perguntar: se alguém que me ama de verdade me visse agora, o que diria sobre mim? Essa pergunta ajuda a trazer uma perspectiva real sobre quem você é. Além disso, resgate sua identidade. O que você gostava de fazer antes desse relacionamento? O que te fazia feliz? Reconectar-se com essas respostas é um passo essencial para reconstruir sua autoconfiança. Sua identidade não pode ser definida pelas palavras de alguém que te diminui para se sentir superior. Se alguém constantemente faz você se sentir pequena, isso não tem nada a ver com quem você realmente é. Tem a ver com o medo dele de te ver grande demais. O narcisista teme sua força, porque sabe que quando você perceber o seu verdadeiro valor, ele não terá mais poder sobre você. E esse momento começa agora, quando você escolhe acreditar mais em si mesma do que nas mentiras que ele tentou implantar na sua mente. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo para recuperar o controle da sua mente e da sua vida. Mas agora, eu quero saber, você está realmente comprometida a nunca mais cair nesse jogo? Se sim, comente aqui embaixo. Eu vejo a verdade e escolho minha liberdade. Isso não é só um comentário, é um compromisso consigo mesma. O gaslighting não é apenas uma manipulação qualquer, é uma forma de controle psicológico criada para te prender em uma realidade que não é sua. Mas a boa notícia é, agora você sabe a verdade. O narcisista perde o poder no momento em que você para de buscar validação dele e começa a confiar em si mesma. E essa é a maior vingança que você pode ter. Agora eu quero saber, qual dessas manipulações você já viveu? Como percebeu que estava sendo enganada? Deixe seu relato aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal e ative as notificações, porque eu ainda vou te ensinar muito mais sobre como se libertar do narcisismo de uma vez por todas.
Até o próximo vídeo!